Isso na vida, que eu fiz uma apresentação presencial. É uma alegria estar aqui com vocês. E depois dessa mudança de vida, voltar para o meio acadêmico, trazendo o resultado de uma pesquisa que começou com agonia no coração, que foi uma agonia porque a cidade onde a minha família mora, onde a minha família tem o território, ia completar 100 anos, e aí eu tinha feito uma série de movimentos para voltar para esses 100 anos, levando alguma coisa do que eu aprendi aqui em Salvador, do que eu aprendi no ICI, aprendi com o professor orientador Cláudio, que está ali nos assistindo. Então, quando o Miguel Comum ia fazer 100 anos, nós fizemos um projeto que seria digitalizar uma documentação que estava contida em um arquivo público chamado Maria Coutinho. Fomos atrás desse arquivo público, estou fazendo só um recorte para ele chegar até aqui. Fomos atrás desse arquivo e ele simplesmente não existia. Não tinha esse arquivo. Então, nós estávamos trabalhando para o segundo ABM, que seria em Portugal, de 2022. Nós fizemos parte da comissão esse ano, sabe? Então, nós fizemos essa busca, não encontramos e precisamos trabalhar o Centro de Memória de Miguel Comum do ponto de vista metodológico e teórico, né? Fazer as discussões, porque nós não tínhamos o arquivo físico, não tínhamos nada físico. Então, como nós já tínhamos desenvolvido um trabalho na Associação Baiana de Medicina, juntamente com o Tarsila, também é do grupo GREC, lá do UFBA e do LTI, com a professora Bárbara, nós propomos para a PENAB este documentário sobre os 100 anos de Miguel Comum, mas a partir da visão dos prefeitos. Por que isso? Nós não tínhamos absolutamente nada na cidade, porque Jaque, inclusive, que está aqui nesse universo desse jeito, ela trabalhou na implantação deste arquivo público fantasma. Desculpa, posso na verdade, a empresa que eu trabalhava vendeu um sistema de armazenamento de documentos digitais. E eu fui até a prefeitura fazer treinamento com os servidores para digitalização de documentos contábeis e de implantação também, mas eles não fizeram. Eles contrataram o serviço e não executaram. Pois é, tem todo o processo. Eu, inclusive, tive acesso ao documento, o contrato, onde o prefeito Humberto fez esse acordo com o Arquivo Público da Bahia, mas ficou exatamente onde estava, no papel. E quando nós fomos atrás, estava assim, uma creche tinha uma série de documentos, mas os documentos eram bem direcionados apenas para a gestão pública. Você não tinha nenhum documento referente à história da cidade, às pessoas, a parte de patrimônio público, no sentido de contar as histórias, você não tinha, você só tinha os documentos de gestão, né, de prestação de contas. Então, Miguel Comum, ele fica América do Sul, Brasil e Bahia e na Chapada Norte, linda, por sinal, convido todos a irem visitar. Nós temos um parque, 7 passagens lá, nós temos lá 25 mil habitantes e a cidade completou 100 anos. E agora, faz o quê? O que é que eu posso fazer, né? Já que eu estou aqui, assim, né, agoniada como eu fico. Então, o que é que eu posso fazer? Já tínhamos experiência com Tarsila, vamos fazer o documentário dos prefeitos? Vamos. Mais outro desafio para passar. Por que o desafio? Porque não tinha exatamente isso. A gente não tinha, o arquivo público já não existia, as pessoas que tinham seus documentos tratam com descaso, algumas vezes, outros tratam como uma relíquia tão grande que se você pegar, você pode dar o tal de RAM que ele não te entrega. Então, assim, a disparidade é muito grande. Então, nós precisávamos fazer alguma coisa. Então, com o objetivo de produzir um documentário para sistematizar e preservar a memória institucional de Miguel Comum por meio da trajetória dos prefeitos. Foi o que a gente conseguiu fazer. Vamos lá, então. Vamos colocar esse projeto
na PENAB, e aí nós fizemos o registro das lideranças, fortalecemos a identidade local, demos acesso, né, a informações históricas e estamos propondo agora criar um acervo audiovisual permanente. Essa pesquisa foi amparada na chama oral de Meir e Holanda. Foi feita através de entrevistas semi-estruturadas e questionários, a análise articulada, a teoria da memória coletiva de Halvax, que nossa amiga também trouxe. Então, assim, nós estamos trabalhando nesta linha de pensamento para que a gente consiga demonstrar que as novas mídias e as plataformas digitais permitem a convergência de texto, imagem, som e democratizam o acesso. Por quê? Nós temos aqui um exemplo que eu preciso pegar na bolsa, que ele estava previsto para agora ver. Ó, quando eu falei da Dogenan, eu estava mentindo. Isso aqui é um livro manuscrito. E em outro projeto, nós digitalizamos. Isso aqui estava dentro de um cofre, guardado, o manuscrito original, e o guardião, que é parente de um dos prefeitos, me disse que se eu tivesse a Dogenan e desse a ele, não valia nada diante da relíquia que ele tinha. Eu sei disso, então eu cuido com todo carinho, com livro. Mas as outras coisas estão lá perdidas, jogadas, assim, mesmo o mofo comendo, tá? Então a gente teve esse desespero, que eu digo, foi um desespero que bateu, vamos fazer alguma coisa, né? Então vamos fazer o documentário, e aí nós fizemos o planejamento e colocamos na lei, foi aprovado. Então vamos lá, para fazer a coleta de depoimentos, a triagem e análise, depois a edição de audiovisual e a disseminação digital. Então nós entrevistamos, como eu já disse, através da Paulo Gustavo e pela Interativa, porque foi colocado pelo braço de pesquisa da Interativa, enquanto CNPJ, enquanto empresa que está trabalhando com a área de pesquisa, voltada para a preservação da memória. Então nós entrevistamos o professor Renilton, o ex-prefeito Dr. Eduardo, o prefeito em 5 exercícios, José Ricardo Caca, Humberto Miranda, que hoje é do Senar, uma instituição bem grande, ele é o presidente nacional do Senar, o ex-prefeito Nadson e o prefeito eleito à época, Marinaldo Sampaio. Nós temos um fato interessantíssimo aqui durante a pesquisa. Desculpa se eu me excedi. Nessa pesquisa. Por quê? Este e este são irmãos. Eles foram os únicos que conseguiram derrotar este aqui. E eles são sobrinhos netos do primeiro intendente da cidade, que foi Isaías Lopes. Então, assim, a pesquisa foi crescendo, e aí quando você diz assim, vocês sabiam que os dois prefeitos são parentes diretos, sobrinhos netos? Não sabia. Pois é, a pesquisa conseguiu trazer esse fato, e eles ficam orgulhosíssimos e tal. Então a gente teve uma aceitação muito grande, e contamos com o historiador, o professor Renilton, que conhece muito, que trabalha na cidade a respeito, um ex-vereador em 3 mandatos, professor Adilmo, um comerciante que inclusive é o mesmo, que é sobrinho de um ex-prefeito, porque esta pessoa aqui desse outro trabalho é ex-prefeito da cidade, foi ex-prefeito em 2 mandatos, e ele falou sobre, que é o Zé Roberto, que é farmacêutico, herdou do tio, que foi prefeito em 2 mandatos, a profissão, e também falou no questionário. Então, fizemos esse caminho e tivemos mais 2 familiares, porque foram 24 prefeitos. Porém, não tivemos adesão. Apenas 2 prefeitos falecidos, a família entregou material, mais um. E os vivos, que estão esses 5 aqui, que são os vivos que trouxeram. Hoje, Caca já está como ex-prefeito e Marinaldo é o atual prefeito da cidade. Então, o impacto social e educacional, se vocês forem até o perfil da Interativa, é onde está alocado para ter um controle sobre a preservação do arquivo audiovisual. Lá vocês vão encontrar, inclusive está no texto, depoimentos emocionados, né, das pessoas agradecendo. E as escolas estão usando
para a base. A cidade fez 101 anos agora, então as escolas já usaram esse documentário como base de pesquisa. E uma coisa bem mais importante, que foi durante os 100 anos, nós fizemos um outro projeto que levava este documentário, este e mais outros, eram 4 documentários referentes à história da cidade, em escolas dos povoados. Então nós saímos em 3 povoados levando os documentários, e os prefeitos estavam incluídos. Mas foi publicado no YouTube, ele tem legenda, legenda e libras. Então, assim, com o recurso que nós recebemos, nós tentamos fazer um trabalho bem elaborado, com todos os cuidados de acessibilidade, para que tivesse acesso, que o maior número de pessoas tivessem acesso a ele. E já nos 30 dias nós tivemos 1.190 visualizações, todas elas orgânicas. Então, o que a gente tem como desdobramento desse trabalho, a publicação do livro, que ele seja incluso no currículo escolar, que ele faça parte do banco de dados públicos e que fomente seminários e oficinas. Então, concluindo, esse trabalho nós entendemos que sim, ele é um empreendedorismo social, porque ele trata diretamente do acesso a uma informação, inclusive informações que não seria possível se essa pesquisa, não seria possível de ser revelada se essa pesquisa não existisse. Então, é um lugar de memória e estamos lutando para a implantação de políticas públicas na cidade, inclusive com a sugestão da reativação do arquivo público de Miguel Calvão. Vamos contar com a Jaqueline, empreitada. E sim, ele pode ser replicado como modelo de empreendedorismo, porque aquele prefeito que tem 20 anos comandando a cidade em 5 mandatos, ele é da UPB. Então, assim, a gente está trabalhando para ver como consegue levar esse projeto para replicar em outras cidades menores, porque as cidades maiores nós sabemos que tem políticas públicas e que tem um movimento aqui, um movimento ali, mas as cidades de 25, 30 mil habitantes não têm políticas públicas no sentido de preservação do patrimônio, nem material e nem imaterial. Então estamos trabalhando com isso. Então, o audiovisual é uma mídia digital empreendedora que preserva a memória coletiva, fortalece a identidade local, democratiza o acesso e gera impacto educacional e social. E com isso nós queremos agradecer a toda a comunidade de Ribeirão Comum, aos ex-prefeitos, o prefeito em exercício atual, também aos familiares que nos deram depoimentos maravilhosos, preencheram os formulários com lágrimas nos olhos. Né? Eu digo que é trabalho feito com o coração, porque quando você toca o coração do outro fica mais gostoso de fazer. Aos meus grupos de pesquisa, representados pelo professor Cláudio, aos meus amigos de sempre, representados por todos aqui na sala. Um abraço e muito obrigada.